Vocês imaginaram como deve ser morar no lugar mais gelado do planeta? Quase completamente dominado por geleiras, com raras exceções, que já teve como menor temperatura registrada menos 93,2 graus Celsius. Sendo que sua temperatura média na costa durante o verão é de menos 10 graus Celsius e no interior é de menos 40 graus Celsius. Com o maior índice de ventos fortes da Terra, onde ventanias de mais de 100 km por hora são muito comuns e podem durar vários dias. Não deve ter muita gente querendo morar por lá, né? Imagino que os melhores amigos nessas condições devam ser os pinguins. Mas, enfim, o que acontece é mais ou menos isso. Por causa das condições climáticas tão adversas, o continente não tem uma população permanente, embora tenha uma população provisória de cientistas e pessoal de apoio nas bases de pesquisa, que varia entre 1.000 pessoas no inverno e 4.000 pessoas no verão. Há também 2 assentamentos com uma população regular pertencentes ao Chile e à Argentina. A grande pergunta é: se a Antártida é um continente que não consegue sequer ter condições de fixação humana, por que é tão importante fixar bases de pesquisa neste local? Vamos explicar. A Antártica ou Antártida é uma zona estratégica do planeta, mas não do ponto de vista militar, e sim pelas riquezas que possui. Foram encontradas reservas minerais importantes, além do que, por ser o continente o ponto de encontro dos oceanos Atlântico Sul, Índico e Pacífico, levanta-se também o interesse por rotas comerciais transpolares. Por ser quase totalmente coberto permanentemente por uma grossa camada de gelo, os estudos geológicos da Antártida foram muito difíceis de serem realizados. Com as novas tecnologias, como por exemplo o sensoriamento remoto, começaram a ser descobertas composições do solo por debaixo do gelo, descobrindo-se, por exemplo, que a banda oriental do continente é geologicamente muito antiga, datando do período pré-cambriano, com algumas rochas formadas há mais de 3 milhões de anos. A partir desses recursos tecnológicos, os pesquisadores encontraram recursos naturais como urânio, cobre, carvão, petróleo, gás natural, além da maior reserva de água doce potável do mundo e uma infinidade de bactérias e micro-organismos que podem ser aproveitados para fins genéticos e bioquímicos, que são pontos de interesse econômico no contexto geopolítico mundial. Esses recursos naturais já estão sendo avaliados pelos cientistas e já estão causando a preocupação sobre a preservação ambiental da região e as disputas que podem acontecer pela apropriação desses recursos por parte de vários países. Como o único continente inabitado, a Antártica não tem nenhum governo e não pertence a nenhum país, embora alguns países reivindiquem algumas áreas. Isto se deve ao fato de que em 1959 foi assinado pelos países que reclamavam a posse de partes do continente o Tratado da Antártida, que estabelece suspender as pretensões de posse por parte desses países por um tempo indefinido, permitindo a liberdade de exploração científica em regime de cooperação internacional, e são proibidas quaisquer operações militares, como estabelecimento de bases e de fortificações militares, realização de manobras militares ou testes de qualquer tipo de arma. Há atualmente 30 países com bases científicas instaladas na Antártida. A exploração de todos os recursos minerais está proibida pelo Protocolo de Proteção Ambiental do Tratado da Antártica até 2048, quando tal proibição poderá ser revogada ou alterada dependendo da aprovação dos países que fazem parte do Tratado da Antártica e após o estabelecimento de um regime legal para essa atividade exploratória. Esse tratado, que considera a Antártida uma reserva natural, visa regular a proteção do meio ambiente em todas as atividades humanas desenvolvidas no continente. Bom, deu para perceber a importância da Antártida no contexto mundial, certo? Isso explica o interesse científico em seu território. É necessário mesmo que se criem mecanismos de controle sobre a Antártida, não é mesmo? Pensando no mundo em que vivemos, cheio de guerras e conflitos por interesses econômicos, certamente, se ninguém fizer nada, esse continente é um prato cheio para exploração. Bom,
Como não moramos em uma base científica da Antártida, então tá um dia lindo lá fora e eu vou tomar um sozinho e dar uma voltinha.